Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 170. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo com apenas 15 minutos por dia. Hoje, seguindo um método cronológico, nós vamos começar Eclesiastes. Nós estamos lendo 1 Reis, 2 Crônicas, Provérbios, e hoje nós vamos ler Eclesiastes. Tudo de acordo na ordem que foram acontecendo os eventos. Então, nós vamos incluir hoje em nossa leitura os 6 primeiros capítulos de Eclesiastes. Mas antes de nós começarmos, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigada pela Tua palavra em nossas vidas. Muito obrigada pelo Teu amor, Tua fidelidade, Tua provisão. Muito obrigada por nos dar essa oportunidade de estar conhecendo mais a Ti. Que o Senhor nos ajude a manter o foco, a disciplina, o hábito, de criarmos o hábito de lermos a Tua palavra, de nos relacionarmos contigo. Que hoje nessa leitura, Pai, possamos conhecer algo novo sobre Você como nunca vimos antes. Que o Senhor possa estar transformando, mudando os nossos corações e fazendo com que nós cumpramos o que está no Teu coração, Senhor Deus. Que possamos agradar o Teu coração com as nossas atitudes, com a nossa forma de falar. Que o Senhor possa falar conosco através do Teu Espírito Santo, Pai, revelando a Tua vontade para nós. Em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes capítulo 1. Nada tem sentido. As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade. Nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá. Para lá voltam a correr, todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. A sabedoria não tem sentido. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Eclesiastes capítulo 2. Os prazeres não têm sentido. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria. Descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares
e neles plantei todo o tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que tinha nas minhas mãos, tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento, não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. A sabedoria e a insensatez. Então, passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia percebi que ambos têm o mesmo destino. Aí fiquei pensando, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse a mim mesma, isso não faz o menor sentido. Nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? O trabalho árduo é inútil. Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia, terá domínio sobre tudo que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Pois o homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo, é uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Eu vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para tudo. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim,
ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é já foi, e o que será já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça havia impiedade, no lugar da retidão, ainda mais impiedade. E fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagens alguma sobre o animal, nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar, vieram todos do pó e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Eclesiastes capítulo 4. As injustiças e os absurdos da vida. De novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores e não há quem os console. Por isso, considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. A futilidade do poder. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo que já não aceita repreensão. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi que, ainda assim, o povo que vivia debaixo do sol seguia o jovem, o sucessor do rei. O número dos que aderiram a ele era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também não faz sentido. É correr atrás do vento. Eclesiastes capítulo 5. O temor devido a Deus. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto,
é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar, e não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha o temor de Deus. As riquezas não dão sentido à vida. Se você vir o pobre oprimido numa província e vir que eles são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa posição superior, e sobre os dois há outro em posição ainda mais alta. Mesmo assim, é vantagem à nação ter um rei que a governe e que se interesse pela agricultura. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumenta os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele se perdem num mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai. E o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento, passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Assim, descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e os capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Eclesiastes capítulo 6. Vi ainda outro mal debaixo do sol que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido. É um mal terrível. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao mesmo recebe um enterro digno, tenha melhor sorte que ele. Ele nasce em vão e parte em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol ou conhecido qualquer coisa, ela tem mais descanso do que tal homem. Pois, de que lhe valeria viver 2000 anos sem desfrutar a sua prosperidade? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Todo esforço do homem é feito para a sua boca, contudo seu apetite jamais se satisfaz. Que vantagens tem o sábio em relação ao tolo? Que vantagens tem o pobre em saber como se portar diante dos outros? Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que deseja. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Tudo que existe já recebeu nome e já se sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém mais forte. Quanto mais palavras, mais tolices e sem nenhum proveito. Na verdade, quem sabe o que é bom para o homem, nos poucos dias da sua vida vazia, em que ele passa como uma sombra, quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? Amém. O livro de Eclesiastes é um dos livros mais intrigantes da Bíblia. É uma obra-prima que traz à tona muitas reflexões profundas sobre a condição humana, a natureza transitória da vida e a busca pelo significado.
Sua leitura nos convida a uma viagem introspectiva pela experiência humana. Nós vamos explorar algumas características centrais de Eclesiastes, o contexto e a sua mensagem central. Tradicionalmente, o rei Salomão tem sido identificado como o autor de Eclesiastes, devido a certas pistas textuais. Por exemplo, o autor se identifica como filho de Davi e rei de Jerusalém. Sabendo que Salomão foi um rei notório por sua sabedoria e riqueza, muitos acreditam que eles estavam refletindo sobre a futilidade da vida em seus últimos dias. O tema central de Eclesiastes é a busca por significado em um mundo caracterizado pela transitoriedade. É o coração pulsante desse livro. Ao longo de Eclesiastes, o autor examina várias soluções para o dilema humano: riqueza, prazeres, trabalho e sabedoria. Em cada caso, ele conclui que por si só, nenhuma dessas coisas pode oferecer um propósito verdadeiro ou uma satisfação duradoura. Mas Eclesiastes não é puramente pessimista. Entre suas meditações sobre a futilidade da vida, encontram-se joias de sabedoria, prática espiritual. Por exemplo, o autor aconselha seus leitores a aproveitar os prazeres simples da vida, reconhecendo que não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma se alegre com o bem do seu trabalho. Deus é referido frequentemente em Eclesiastes como Elohim e ocupa um lugar central na reflexão do autor. Embora a vida possa parecer sem sentido, é a presença e os decretos de Deus que oferecem uma âncora de propósito. O temor a Deus e a obediência aos seus mandamentos são vistos como o dever supremo do ser humano. O livro de Eclesiastes é notavelmente atual. Vivemos em uma era caracterizada por avanços tecnológicos rápidos, mas também por uma profunda crise existencial. Muitos perguntam qual é o propósito de tudo isso. Eclesiastes nos convida a fazer essa pergunta, a confrontar as futilidades da vida e a buscar um propósito mais profundo, enraizado na eternidade e no Criador. O capítulo 1 apresenta um exame cuidadoso das repetições infindáveis que caracterizam a vida terrena. O autor observa que o sol se levanta e se põe, o vento sopra, os rios fluem e todas as coisas continuam em seus ciclos eternos, sem trazer significado duradouro. O ser humano, por sua vez, trabalha árdua e incessantemente, mas suas realizações também parecem efêmeras. Ao explorar temas como a busca do conhecimento, prazer, riqueza e poder, o capítulo 1 estabelece as bases para uma profunda reflexão sobre o sentido da vida e a busca pela verdadeira sabedoria. Este capítulo inicial nos convida a contemplar as complexidades da existência humana e a considerar o que, se houver, pode transcender a aparente futilidade das coisas terrenas. Eclesiastes 1 é um ponto de partida fundamental para a nossa jornada intelectual e espiritual que percorreremos ao longo deste intrigante livro. O capítulo 2 começa com Salomão descrevendo suas tentativas de encontrar sentido e prazer na vida através de várias experiências. Ele explora a busca da sabedoria, a indulgência em prazeres materiais, a construção de grandes projetos e a acumulação de riquezas. Salomão detalha como, apesar da sua grande riqueza e sabedoria, ele ainda sentia um vazio interior e a futilidade de suas realizações. O cerne deste capítulo reside na reflexão profunda de Salomão sobre a transitoriedade da vida e a inevitabilidade da morte. Ele questiona a importância de todas as conquistas terrenas diante do inevitável destino de todos os seres humanos. Essa reflexão serve como um lembrete poderoso de que a verdadeira significância da vida não pode ser encontrada nas realizações materiais ou buscas mundanas, mas sim em uma realização reverente com Deus e na busca de valores espirituais. Esse capítulo nos convida a contemplar as questões essenciais sobre o propósito da existência e nos desafia a buscar significado e contentamento em coisas mais profundas do que as aparências externas.
O capítulo 3 começa listando uma série de contrastes, destacando que há um momento para tudo, incluindo nascer e morrer, plantar e colher, chorar e rir. Esses versículos ressoam profundamente com os leitores de todas as épocas, pois abordam a natureza cíclica e inevitável da existência humana. Salomão observa que Deus determina esses tempos e os seres humanos devem aceitar que não têm controle sobre muitos aspectos da vida. Eclesiastes 3 também toca em temas de justiça divina, a frustração da busca por sentido na vida e a ideia de que a humanidade não pode compreender completamente os desígnios de Deus. Salomão enfatiza a importância de temer a Deus e guardar seus mandamentos, mesmo diante da aparente injustiça no mundo. Esse capítulo serve como um lembrete poderoso da transitoriedade da vida e da importância de confiar em Deus, independentemente das circunstâncias. O capítulo 4 começa com uma descrição da opressão e a injustiça que prevalecem na sociedade, onde os oprimidos muitas vezes não têm consolação ou ajuda. Enquanto os opressores prosperam, Salomão observa que essa injustiça é vaidade e vazio, refletindo sobre a futilidade da busca pelo poder e riqueza a qualquer custo. Em seguida, o autor discute a importância das relações humanas, enfatizando que duas pessoas trabalhando juntas podem alcançar mais do que uma pessoa sozinha. Ele também aborda a solidão e a falta de apoio emocional, destacando a importância da amizade e da colaboração na superação das dificuldades da vida. Ao longo deste capítulo, Salomão explora temas como a inveja, o egoísmo e a busca por significado. Ele nos lembra da importância de valorizar as relações interpessoais e buscar um equilíbrio na busca pela prosperidade material. Este capítulo 4 nos desafia a refletir sobre nossas prioridades na vida e a considerar como podemos viver de forma mais significativa e autêntica em um mundo cheio de desafios e incertezas. No capítulo 5, Salomão nos adverte sobre a importância de sermos reverentes na presença de Deus e de cumprirmos nossos votos com cuidado. Ele destaca que Deus está no céu e nós estamos na terra, e, portanto, devemos escolher nossas palavras com cautela quando nos aproximamos dele. A ênfase está na reverência e no respeito ao Deus soberano. Além disso, esse capítulo aborda a busca da riqueza e como ela pode ser uma armadilha para a alma humana. Salomão observa que aqueles que buscam riquezas constantemente nunca estarão satisfeitos, pois a avareza é insaciável. Ele nos encoraja a encontrar contentamento nas bênçãos de Deus, em vez de nos apegarmos desesperadamente às riquezas terrenas. E o último capítulo deste áudio, o capítulo 6, nos ensina e começa, na realidade, como uma afirmação impactante. Há um mal que tenho visto debaixo do sol e pesa muito sobre os homens. Salomão aborda questões relacionadas com a riqueza e a prosperidade, questionando se a abundância de bens materiais garante verdadeira felicidade e realização. Ele argumenta que, em alguns casos, a riqueza pode até ser um fardo, já que o seu possuidor pode não ter a capacidade de desfrutá-la plenamente. Ao longo deste capítulo, Salomão explora o destino comum a todos, ricos e pobres, que é a morte, e como essa realidade influencia nossas perspectivas sobre a vida. Ele também destaca a importância de ser grato pelo que temos e de aproveitar os momentos de alegria e satisfação, pois essas experiências são um presente de Deus. Amém. Olha, esse livro vai nos trazer tantos ensinamentos, como já nos trouxe já nesses primeiros 6 capítulos, e tem tanto que explorar em cada capítulo de Eclesiastes. Que Deus continue nos ensinando através do Espírito Santo e que Ele te abençoe neste dia. E eu encontro com você no próximo áudio. Tchau, tchau.